Olá, crianças! A nossa aula de hoje é sobre a língua portuguesa, tá? Nós iremos estudar a língua, usos e reflexões, tá? Seria a parte da gramática, né? Da nossa língua portuguesa. O sentido das palavras, sinônimo e antônimo, tá? O que significa sinônimo e antônimo, né? Os sinônimos são palavras que têm o mesmo significado, tá? Por exemplo, bonito, um sinônimo de bonito, belo, lindo. Antônimo, ele vai ter um significado contrário do sinônimo, né? Então, por exemplo, se aqui eu falo a palavra bonita, o antônimo, o contrário de bonita é o quê? É feio. Então, o contrário dessa palavra nós chamamos de antônimos, tá bom? Na questão número 1, nós veremos isso daqui mais lá adiante das atividades, tá? Detetives de palavras, número 1. Para descobrir a resposta do que é, da página 14, vocês tiveram de seguir pistas de acordo com o sentido das palavras. Vamos rever alguns desses sentidos. Substituam as expressões destacadas por outras com significado quase igual ou semelhante. Para isso, consultem o quadro. Atividade, então, a seguir, e a gente tem aqui algumas estrofes, alguns versos aqui, e vocês vão ter que trocar, substituir essa palavra por outra, tá? Então, para isso, vocês vão ter que consultar esse quadro, tá? Então, esse quadro tem a palavra leve, muito amiga, encontrou, achou, fez companhia, é algo desvalorizado, resolver, sem peso, tornar claro. A questão A, não tem cheiro nem sabor, não tem peso nem valor. As palavras grifadas, né, as expressões destacadas aqui, não tem peso nem valor. Por outras com significado quase igual ou semelhante, para isso consultem o quadro. Então aqui eu vou ter que consultar o quadro para poder responder essa questão da letra A. Não tem peso. Então aqui no quadro, que palavrinha que eu encaixaria aqui que tem o mesmo significado, quase igual, é semelhante? Não tem peso. Uma palavra que não tem peso, ela é leve. Então, vocês vão estar escrevendo aqui leve. Nem valor, né? Então, aqui, uma palavra que tem o mesmo significado, né? Igual, semelhante, né? Uma coisa que não tem valor, é algo desvalorizado. Então, esse daqui é um exemplo de resposta dessa atividade. Uma dica que eu vou dando para vocês, conforme vocês vão utilizando a palavra daqui do quadro, vocês vão riscando. Não tem peso? Vocês colocaram é leve. Então, risca lá, leve. Nem valor. Então, não tem valor, é algo desvalorizado. Risquem lá porque vocês já utilizaram essa palavra. Na letra B. É na sua brincadeira super companheira. Que palavra aqui do quadro eu vou achar que tem o mesmo sentido? Vou escrever aqui embaixo. Assim que eu achar essa palavra, eu vou riscar ela. Letra C. Se você ainda não descobriu a palavra aqui, em negrito, destacada, é a expressão descobriu. Qual seria a palavra do quadro que tem o mesmo significado, tá? Vocês vão colocar, então, aqui na letra C. Letra D, né? E agora o que eu vou dizer, com certeza vai esclarecer. Aqui na letra D, a palavra expressão destacada, esclareceu. Eu vou procurar lá e vou responder. A questão 2. Releia os versos da atividade 1 com as palavras ou expressões que vocês escolheram do quadro. Então, vocês vão estar lendo aqui, tá? Vocês vão estar lendo aqui essa atividade 1. Depois converse. Vocês acham que a substituição ficaria adequada na letra da canção? Então aqui, por exemplo, não tem peso nem valor. Aqui, nem valor, eu substituí a palavra por algo desvalorizado. Lembrando que esse tipo de texto é um texto tem a característica de um poema e ele traz rimas, né? Essa palavra valor, ela tá aqui para rimar com sabor. Brincadeira para rimar com companheira, descobriu para rimar com viu. Quando eu substituo essas palavras aqui, né?
será que elas ficam adequadas se eu fosse trocá-las lá no texto? Nessas expressões aqui? Por quê? Para explicar, pense no ritmo, nas rimas, né? Então, vamos lembrar que existe rimas aqui, né? Aqui então o sabor está combinando com valor, se a outra palavra que eu coloquei aqui é desvalorizado, né? Desvalorizado, ele tem ele termina com as mesmas letras que o sabor, tá? Então, pensando nesse exemplo, vocês vão estar explicando, é uma resposta pessoal, vocês vão responder com as palavras de vocês. Na 3, releia essas estrofes da letra da canção e observa as expressões destacadas. O que é, não desgruda do seu pé, cresce, engorda, estica. Vou te dar uma dica. Não tem cheiro nem sabor, não tem peso nem valor, não tem brilho, mas se vê, não consegue se esconder. Então, essas estrofes aqui, com a leitura dessas estrofes, vocês vão observar as expressões destacadas. Então, o que está destacado aqui? Não desgruda, cresce, engorda, estica. Abaixo, copie as expressões destacadas que tenham um sentido parecido ou semelhante, né? Ou seja, as palavras seriam o antônimo, tá? Copie a cada uma das expressões a seguir. Então, leia o exemplo. Então, aqui nessa questão, é opaco, não tem brilho, né? Quando ele fala é opaco e ele coloca aqui, não tem brilho, ou seja, esse não tem brilho, essa palavra, né, essa expressão que eu coloquei, eu tirei daqui, tá? Eu tirei a resposta daqui. Então, fica colado. Qual seria o antônimo, né? Qual seria o sinônimo, né? Qual seria o sinônimo que eu colocaria aqui? Uma palavra, uma expressão semelhante a essa, né? Vou dar mais uma dica além do exemplo. Fica colado. Eu vou achar aqui, não desgruda. Uma dica, vão riscando as palavras que vocês já vão usando. É inodoro. Vocês vão achar lá aqui, nessas estrofes, a resposta. Aumenta. Vocês vão achar a resposta aqui, essas palavras que estão em destaque, né? É visível, tá? Quando substituímos uma palavra por outra com significado quase igual, muito parecido ou semelhante, estamos usando um sinônimo. Como eu disse lá no início da aula, né? Sinônimos são palavras de sentidos semelhantes, elas têm o mesmo sentido, né? Conforme eu falei lá atrás, bonito, belo, lindo, são palavras com o mesmo sentido. Formação de palavra 1. Uma palavra puxa a outra. Vamos ver o que quer dizer isso daqui, né? Você pode descobrir sinônimos, né? Buscando as pistas dentro da própria palavra. Algumas palavras se formam a partir de outras, são palavras derivadas de outras, chamadas primitivas. Leia as colunas na página abaixo. Então, aqui a gente tem duas colunas, palavra derivada e palavra primitiva. A palavra, né, como diz lá, as palavras derivadas, elas são feitas, as palavras derivadas, elas vêm de uma palavra primitiva. Então, eu tenho aqui a palavra gordo, que é a palavra primitiva. Palavra derivada, engordar. Encanto, palavra derivada, encantar. Terror, aterrorizar. Agora com você. Então, aqui, complete com as palavras primitivas, isto é, que dão pista para o significado das palavras derivadas. Então, como disse lá atrás, né? A palavra primitiva, ela está dentro dessas palavras aqui, tá? Então, derivadas é a partir da palavra primitiva, tá? Então, derivada, primitiva, né? Então, aqui seria ânimo, né? Então, a palavra primitiva seria ânimo aqui. Ela está aqui dentro. A derivada, desanimado. Acalorado, letra B. Eu tenho aqui, né, a palavra calor. Seria a palavra primitiva. O derivado é acalorado. Então, vocês vão encontrar as palavras primitivas dessa coluna aqui, lendo, né, essas palavras aqui derivadas, tá bom? Então, vamos lá. Letra C.
interessar. Letra D, entardecer. Letra E, anoitecer, né? Olha aqui a palavra bem evidente, né? Noite aqui dentro, né? F, florescer, tá? Então, vocês vão escrever aqui na frente. Questão 2. Na questão 2, deixa eu ver, é a última questão aqui é a última questão. Circule a palavra primitiva escondida, tá? Então, a palavra primitiva escondida. Apimentada. Vamos colocar aqui, pimenta? Seria a palavra primitiva, ela está escondida aqui. Explique o significado de cada uma dessas palavras derivadas. Então, na questão 1, apimentada. A palavra primitiva é pimenta. Mas o que significa? Qual o significado da palavra apimentada? Tá? Então, vocês vão escrever aqui na frente. Enturmado, né? Palavra primitiva, mais uma dica, turma. O que seria enturmado? Uma dica que eu dou aqui para buscar essas respostas seriam no dicionário. Vocês podem pegar, no dicionário vai trazer, né? O significado de cada uma dessas palavras. Ou vocês podem estar consultando o Google, tá? No Google também. Vai lá, tá colocando lá o significado dessas palavras, tá? Essa foi nossa aula de hoje de língua portuguesa, tá? Tenham todos aí um bom dia, tá bom? E obrigada pela atenção.